primeira coisa que a gente vê nessa história é que ser feliz, não ser feliz é diferente de ser infeliz. Muitas vezes a gente assume um discurso de infelicidade dentro de um casamento porque a gente esperava que o casamento fizesse de nós pessoas felizes. Esse ideal de felicidade é uma perseguição que destrói muitas relações potencialmente ótimas, né? E aí não são as relações performáticas, são relações que de fato seriam muito válidas, elas teriam muito a oferecer se as pessoas não estivessem tão obstinadas por uma felicidade que mais soa como uma empolgação constante, sabe, é um olhar meio lisérgico para a realidade, de ver as coisas coloridas demais, interessantes demais e fantasiosas demais. Um outro ponto é que nessa revisão, vocês lembram lá de Ciranda, o anel que tu me deste era de vidro e se quebrou? De que é mesmo o anel da relação de vocês? É de vidro? É de diamante? É de uma pedra que cabe uma flexibilidade maior para uma nova lapidação? Esse ponto é entender que não necessariamente a forma como a gente começa é a forma que vai se manter. Tem anéis de vidro. Existem vários casamentos que são anéis de vidro. Principalmente pela expectativa que se tinha quando se resolveu contrair esse casamento. E aí o que é de vidro quebra e não se emenda mesmo. Mas existem várias outras possibilidades que são possibilidades saudáveis de relação. O Gaiarsa, que era um grande defensor da briga, né, do casal, ele dizia que as pessoas tinham que se separar não uma vez, elas tinham que se separar sempre. Sempre que desse vontade, se separa. Qualquer coisa volta, né? Assim, não tem problema, se distancia, para de falar, leva a mala, traz a mala de volta, que dessa forma a gente teria conseguiria concretizar essa separação, até mesmo para a gente poder perceber a falta real que o outro faz. Se não, eu tenho uma falta estimada do outro. Eu acho que eu não posso me separar, porque se eu me separar eu vou ficar assim, assim, assado, porque o outro me faz tal e tal falta. E às vezes a gente se separa, gente, e pesa 2 gramas a separação. Você fala, gente, por que não antes, né? Uma outra coisa que ele também diz é que a gente tem que brigar a mesma briga até 10 vezes. Se você tem, apesar dele ser um grande defensor da briga e da separação, ele fala hipoteticamente de que a mesma briga, brigar pelo mesmo tema, tem de ser só até 10 vezes. Porque depois, para que você vai brigar por uma coisa que não vai mudar? Né? Aí é a hora de se mudar, talvez. Né? Não de esperar uma mudança de uma coisa que não aconteça. Né? É o que o Beckett dizia, que a gente tem que errar de novo e errar melhor. Né? Assim, tentar, de alguma forma, extinguir as possibilidades para saber se, de fato, aquela situação ela não tem uma escapatória. Né? Existem várias possibilidades de transformação, mas a gente também tem que saber o momento, que é o momento de suspender esse processo. Né? Uma coisa que a gente falou lá atrás dos defeitos, né, das falhas da relação e que precisa ser reforçado, é que todo desenvolvimento é desigual. O desenvolvimento de um casal, ele não vai se dar sempre de uma forma fluida para ambos em todos os aspectos. Só que essa desigualdade, ela não pode ser confundida com exclusividade. Um pode, o outro não. Né? Ele tem que ser um desenvolvimento mútuo, onde as pessoas elas têm um compasso, onde elas possam de alguma forma, fazer bem um para a outra. Se esse desenvolvimento não está sendo feito de uma forma mútua, é sinal de que essa relação talvez ela não esteja sendo saudável para ambos.
Nesse momento também é um momento em que a gente faz um movimento interessante, que é o movimento de recolhimento das projeções. É o momento em que o encanto, aquele encanto inicial lá, ele vai se desfazer. A Von Franz ela faz uma lista de 5 fases da projeção que acho que são interessantes para a gente pensar no que seria esse recolhimento, tá? O primeiro é a confusão do que é interior com o que é exterior. A gente entende que o que está acontecendo fora é real, sendo que o que está acontecendo fora é só uma interpretação minha daquilo que está fora. Se eu consigo ter uma clareza sobre a minha questão interna, muito dificilmente, é mais difícil, melhor dizendo, que eu venha a projetar. Num segundo momento, nós vamos nos dar conta de que a realidade é diferente, tem uma discrepância da realidade que a gente vê fora com aquilo que a gente imaginou que seria. O terceiro momento é quando a gente assume esse reconhecimento, né? Quando eu consigo de fato dizer para mim mesmo que as coisas realmente não funcionam de um jeito como eu imaginei que seria. O quarto é admitir um equívoco sobre isso. É mais que um reconhecimento interno, é a gente conseguir admitir que esperava mais do outro do que o outro de fato teria para poder oferecer. E aí em si, no último estágio, seria eu conseguir buscar em mim aquilo que eu procurava tanto no outro. Quando eu consigo fazer esse ciclo inteiro, o que eu estou fazendo é recolhendo essas projeções. Ou seja, aquilo que eu depositei de expectativa sobre o outro, porque eu imaginei que o outro seria o competente a fazer, eu começo a trazer essa competência para mim mesmo, e aí esse vínculo que está estabelecido entre eles vai se desfazer. Uma grande vantagem quando a gente consegue fazer esse movimento de recolhimento das projeções na relação a dois é que a gente vai perdendo aos poucos a ilusão de um grande protetor simbólico. De enxergar que no outro, com o outro, o mal não vai me atingir, o bem vai estar sempre perto. Que é uma remanescência que nós temos das imagens parentais, da imagem de pai e de mãe. Então, assim, eu não vou mais esperar isso do outro, porque eu não vou poder mais esperar isso de ninguém. Eu vou entender e eu vou lidar positivamente com o meu desamparo existencial, de que a gente de fato nasceu só e vai morrer só, mesmo que a gente esteja do lado de outra pessoa. Esse movimento, ele gera uma deflação nas expectativas na salvação exterior também. Então, assim, eu vou esperar menos que um dia a minha vida seja pura, simples e cristalina, sem nenhum problema. A gente vai se afastando desse propósito de salvação. Para os religiosos, salvação a gente vai ter depois que a gente passar para o lado de lá, né? Como a nossa função aqui não é de defesa de uma crença, a gente tem que tentar se salvar por aqui mesmo. Se salvar não, né? A gente tem que aprender a conviver com o que temos, com quem somos, por aqui mesmo. E ali eu disse que o recolhimento das projeções faz com que o encanto se desfaça. Né? O encanto com o outro se desfaça. Mas também a gente pode pensar que quando a gente faz todo esse movimento, eu me torno uma pessoa mais interessante. E aí o encanto pode se refazer. Ou seja, dá para a gente atravessar tudo isso dentro de uma relação, não necessariamente tendo de encerrar essa relação. Né? Pode ser que eu tenha um casamento que vai morrer. Sempre tem um casamento que vai morrer. Quando a gente se dá conta de que a coisa não está boa, é porque aquele casamento vai morrer. Eu posso voltar a casar, dentro da mesma história, com aquela mesma pessoa. Mas aí eu não serei mais a mesma pessoa e a pessoa também não será. Então, o casamento tem uma morte simbólica desse casamento para que ele possa ressurgir.